E tudo de bom, Senhor, está em Ti. Agradecemos pela vida do Teu Filho mais uma vez e usa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém. Podeis sentar, meus irmãos. Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Quero lembrar os irmãos. Irmãos, nós temos um grupo no WhatsApp onde trazemos as informações relativas à igreja. Se você não está nesse grupo, nos comunique para ser adicionado. E nós comunicamos no grupo que no dia 17 de maio nós teremos uma assembleia para receber novos membros na igreja. Pastor, como é que eu faço para me tornar membro da igreja? A principal forma é pelo batismo. Se você já foi batizado em uma comunidade de fé, você pode ser transferido para cá. Existem alguns termos técnicos que a gente utiliza, mas basicamente você se torna membro da Betel e existe essa comunicação entre as igrejas. Quero lembrá-los também que no próximo domingo, o que é que tem próximo domingo, meus irmãos? Muito bem, Dia das Mães. E nós estamos vivendo essa série de mensagens intitulada Fé Superficial. Hoje é a terceira mensagem desta série, essa série que é composta por 6 sermões. Mas no próximo domingo nós daremos uma pausa nessa série, porque teremos um domingo com uma programação especial voltada para o Dia das Mães. Você também não pode perder, vai ser um domingo muito abençoado. Amados irmãos, no domingo passado nós iniciamos essa série e a primeira mensagem tratamos sobre o início do capítulo 1 do livro do profeta Malaquias, em que Malaquias é usado pelo Senhor para revelar o seu amor por seu povo. E Deus começa dizendo: eu sempre os amei. Deus então lembra o seu povo, e essa é a primeira mensagem, do seu amor. O amor de Deus, ele é o princípio de todas as coisas. O amor de Deus é aquilo que está como fundamento, como base, como motivação para tudo que vai ser escrito no decorrer deste livro. Quando um pai e uma mãe chamam a atenção do seu filho, a motivação desses pais é o amor. Eles amam o seu filho e por essa razão eles orientam, eles chamam a sua atenção e corrigem também quando necessário. A segunda mensagem, anunciada no domingo à noite, domingo passado, nós tratamos sobre o culto. Naquela época, irmãos, nós precisamos lembrar que o povo estava num período pós-exílio babilônico, o povo havia voltado da Babilônia, e as coisas aparentemente estavam funcionando, os sacrifícios estavam acontecendo, os cultos estavam acontecendo, segundo a dinâmica daquela época. Contudo, Deus traz uma palavra de repreensão, e Deus traz uma forte palavra de repreensão aos sacerdotes e também ao povo, porque o povo não estava seguindo a palavra de Deus. O povo estava entregando qualquer tipo de animal para o sacrifício, animais cegos, coxos, aleijados, o que a lei de Deus proibia expressamente. E isso, na verdade, ilustrava um culto feito de qualquer maneira, não era feito de coração. E é interessante porque Deus, Ele não apenas vê o exterior, mas Ele sonda o interior dos nossos corações. Por exemplo, nós estamos aqui essa manhã, Deus sabe precisamente a nossa motivação de estar aqui. O nosso desejo é que Ele encontre em nós uma motivação genuína. E se não houver uma motivação pura e santa, que o Senhor transforme o nosso coração para que assim sejamos. Amados irmãos, nessa manhã eu quero meditar com vocês naquilo que escreveu o profeta Malaquias no capítulo 2, a partir do verso 10. O verso 10 diz o seguinte: não temos todos nós um só Pai? Não nos criou um só Deus? Por que, pois, somos desleais um ao outro, profanando a aliança de nossos pais? O título desse sermão é Quando a Fidelidade é Quebrada. Interessante, meus irmãos, porque nós temos uma mania, talvez em razão de uma influência histórica, nós temos uma mania de fazer uma espécie de separação da nossa vida, e nós colocamos em diferentes compartimentos a nossa vida secular, colocamos em outro compartimento a nossa vida espiritual, e assim vamos criando esses compartimentos. E aí alguém pergunta: como é que está a sua vida? Mas você está perguntando com relação a que vida?
A vida secular está bem, a vida espiritual está mais ou menos, a vida na família está ok, a vida sentimental está desse jeito, a vida profissional está desse jeito. É claro que a nossa vida é composta por diferentes áreas, mas a vida, ela é única, a vida é indivisível. E muitas vezes nós começamos a trazer isso, e isso começa a moldar a nossa forma de enxergar o reino de Deus, o Evangelho de Cristo. Então é muito comum você ouvir coisas como: olha, eu estou bem com Deus, mas minha casa está destruída, mas minha relação com Deus, ó, meu casamento está acabado, minha esposa não fala comigo, meus filhos não querem saber de mim, mas eu estou bem com Deus, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia. E aí se cria essa falsa ideia de que essa pessoa está de fato alinhada com Deus, de que essa pessoa está realmente no centro da vontade de Deus. Ela conseguiu construir uma espiritualidade com Deus que é completamente desconectada das pessoas. E é interessante porque Deus começa a usar o profeta Malaquias para denunciar isso que também estava acontecendo no meio do seu povo. Ou seja, isso não é algo novo, isso não é algo que surgiu agora, isso é algo que já existe há bastante tempo. E a denúncia, a primeira dessas denúncias, diz respeito a essa infidelidade com o meu próximo, com o meu irmão em Cristo. Essa ideia de que, e aí a gente tem um paralelo também, nós poderíamos dizer que isso é um fio que percorre toda a Escritura. Quando perguntado qual era o mandamento mais importante, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos decorre toda a lei e os profetas. Uau! Os irmãos lembram quantos livros tem na Bíblia? 50? 70? 60? 66, muito bem. Resumir 66 livros. Ah, pastor, mas Jesus estava tratando do Antigo Testamento. Ok, mas mesmo que seja, resumir tanta coisa. Eu não sei se você já observou, aqueles que fazem a leitura anual da Bíblia começam a ler a Bíblia e leem, quando estão chegando no final do ano, descobrem que terminaram o Antigo Testamento, porque de fato, comparado ao Antigo, o Novo é minúsculo. E Jesus pega tudo isso e diz: ó, o resumo de tudo isso está aqui: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo. Uau! Quer dizer então que não é possível cultivar essa ideia de que eu estou bem com Deus, mas com os meus semelhantes o negócio vai de mal a pior. Via de regra, isso não é possível, a menos, é claro, que você esteja de coisas que estão além de você. E aí a Escritura também nos chama a refletir e a dizer: no que depender de vós, tendes paz com todos. Sabemos que existem coisas que estão além do nosso alcance e além da nossa interferência, mas dentro da nossa, digamos, da nossa esfera de ação, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, em primeiro lugar, essa é a denúncia, uma espiritualidade que estava completamente desconectada com o seu irmão que está ao seu lado. Eu sou fiel a Deus, mas sou infiel ao meu irmão. O pastor Miguel lê um texto de 1 João que fala exatamente sobre isso. A Bíblia também nos ensina que nós não podemos dizer que amamos a Deus se odiamos o nosso irmão. Isso é uma contradição. Tiago também faz essa mesma denúncia. Ele diz: olha, se você vê o seu irmão passando necessidade, você não pode simplesmente chegar para ele e dizer: olha, Deus te abençoe, vá para casa, seja uma bênção, se você tem condições de ajudá-lo. Ele faz essa denúncia. Ele diz: olha, esse tipo de fé é uma fé morta, porque não é uma fé acompanhada de obras. Portanto, amados irmãos,
Essa ideia, como disse, percorre toda a Bíblia. Interessante porque a Bíblia registra o primeiro assassinato que aconteceu na história bíblica, que é um assassinato envolvendo irmãos. Caim mata seu irmão Abel. E me chama a atenção porque Deus chega para Caim e pergunta: onde está o teu irmão Abel? Onde está? Portanto, amados irmãos, entendamos que a forma como nós tratamos o nosso irmão, a forma como nós tratamos o nosso próximo, isso está diretamente relacionado a uma vida espiritual, a uma vida de comunhão com Deus. Quando eu e você desconectamos isso, há um problema. Eu sempre lembro de uma frase do Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Vida em Comunhão, quando ele diz que Cristo não é apenas o intermediador entre nós e Deus, mas Cristo é também o intermediador entre nós e o nosso próximo. Cristo não apenas pacifica a minha relação com Deus, que estava prejudicada, grandemente afetada por causa do pecado, mas Ele também pacifica a minha relação com o meu próximo, que também estava afetada em razão do pecado. E então, Cristo começa a circular na nossa vida com liberdade, pacificando os conflitos, gerando em nós um coração amável. Vocês lembram do fruto do Espírito? O fruto do Espírito, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, não diz respeito a qualidades que nós expressamos apenas em relação a Deus. Afinal de contas, esse amor não é um amor, sabe, que você consegue dividir. Não, eu amo a Deus, mas aquele irmão ali, eu quero que ele vá para aquele lugar. Mas Deus, levanta as mãos no louvor, meu Deus. Amados irmãos, entendamos, o amor não é divisível. Se eu amo a Deus, eu amo o meu irmão. Se eu amo a Deus, esse mesmo amor que está sendo manifestado na minha relação com Deus, ele também será manifestado como um rio de águas correntes que está fluindo na minha vida. E esse amor começa a tocar as diferentes áreas da nossa vida. Começa a tocar o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus colegas de trabalho, com os meus familiares. Porque esse amor, ele não é partidário, ele não é parcial. Um amor parcial é um falso amor. Mas quando nós realmente somos preenchidos por esse Deus, através da ação do seu Espírito, essa obra, irmãos, ela começa a tocar a nossa vida como um todo. É como uma enchente que não deixa nada de fora. Portanto, amados irmãos, essa é a primeira lição do texto. O modo como tratamos os nossos irmãos revela a nossa compreensão a respeito do nosso Deus. Revela a nossa relação com o nosso Deus. Mas o profeta Malaquias faz uma segunda denúncia. No verso 11 ele diz: Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Ele faz uma denúncia a uniões pagãs. É muito importante, irmãos, que nós compreendamos bem esse tema. Afinal de contas, isso frequentemente é fruto de uma má interpretação. Entendamos algo. A denúncia que Malaquias está fazendo não é uma denúncia étnica. Deus não tem problema, irmãos, com os povos estrangeiros. A inclusão de Ruth e a Moabita dentro do povo de Israel é um exemplo claro disso. O problema que é causado com essas uniões pagãs é a idolatria que geralmente acompanha essas uniões. Você serve ao Deus de Israel, e essa é a ideia do texto. Então você se junta a uma mulher, ou você se junta a um homem que adora deuses diferentes do Deus de Israel. E qual vai ser a consequência prática disso? A consequência prática disso é que o seu cônjuge
o levará a adorar também os seus deuses. Então essa é a denúncia que está sendo feita aqui em Malaquias. Entendamos, irmãos, que esses casamentos introduzem outros deuses dentro da aliança. E esse é o X da questão. Esse é o ponto que traz maior problema. E aí não se trata apenas de um casamento, mas de fato de uma infidelidade contra o Senhor. Pastor, isso já aconteceu ao longo da Bíblia? E muito. O livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 3, nos diz: não te aparentarás com eles, não darás tua filha a seu filho, nem tomarás sua filha para teu filho, porque ela desviará teu filho de seguir-me. Salomão talvez seja o caso mais exemplificativo dessa realidade. O texto de 1 Reis, no capítulo 11, verso 4, nos diz: e suas mulheres, as mulheres de Salomão, inclinaram o seu coração para seguir outros deuses. Paulo traz esse princípio no Novo Testamento, quando escreve a igreja de Corinto. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 14, ele diz: não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. E a imagem, irmãos, do jugo desigual é uma imagem agrícola. Você tem dois bois que estão presos ao mesmo mecanismo e eles estão arando a terra. Mas se esses bois são diferentes, um mais forte do que o outro, um maior do que o outro, essa dinâmica não vai funcionar. E no final das contas, um vai terminar arrastando o outro. E essa é a ideia que é trazida. Um jugo desigual, uma família que é estabelecida nessa direção, pessoas que têm convicções espirituais completamente opostas, fundamentalmente opostas, isso é um problema para a família. Eu sou pastor e eu afirmo a você que isso é verdade. Porque acompanho famílias que vivem também esse drama. É um enorme desafio. E muitas vezes nós orientamos as pessoas que irão casar. Eu disse: olha, tenha muito cuidado, você está entrando no jugo desigual. E frequentemente as pessoas dizem: não, mas está tudo bem, pastor, eu estou disposto a viver isso, estou disposto a pagar o preço. Pois é, o problema é que a pessoa não sabe o preço ao certo que irá pagar. E depois, quando a conta chega, aí fica mais complicado. E a orientação bíblica para quem está vivendo o jugo desigual, casado, é: olha, se o seu marido ou a sua esposa quer viver com você, não se separe. E é de fato um grande desafio. Portanto, amados irmãos, entendamos essa verdade. Essa orientação bíblica isso aqui não é, irmãos, como já disse, isso aqui não é xenofobia, isso aqui não é intolerância religiosa, isso aqui não é exclusivismo religioso. É uma orientação prática, porque todos nós sabemos que quando duas pessoas que têm convicções espirituais, religiosas, completamente opostas, sem dúvida alguma, isso vai trazer algumas dificuldades para essa família, para esse lar. E é essa denúncia que o profeta Malaquias, que Deus faz através do profeta Malaquias, ao seu próprio povo. Aliás, nós temos um agravante nessa época. Que agravante é esse? Se hoje nós já temos o fenômeno de mulheres que de repente são surpreendidas com o divórcio, e muitas dessas mulheres elas não trabalhavam, elas eram sustentadas integralmente por seus maridos. Esse fenômeno existe, esse fenômeno é atual. E o que acontece na prática? Essas mulheres elas buscam a justiça para tentar alguma espécie de pensão, e isso é justo, afinal de contas ela estava se dedicando ao lar e etc, e não é justo que fique desamparada de maneira súbita. Mas nessa época isso era um problema ainda maior, porque a mulher não tem hoje o valor, a mulher naquela época, não tinha o valor que tem hoje.
Então a mulher que fora repudiada por seu marido, ela ficava numa situação deplorável. E essa realidade estava acontecendo no povo de Deus, e o povo lá indo adorar a Deus, aleluia, glória a Deus. Quem quer louvar a Deus, amém, levanta as mãos. E Deus olhando, vocês repudiaram as suas esposas, elas estão desassistidas. E para piorar, casaram-se com mulheres pagãs, que adoram outros deuses, que levarão vocês a adorar esses outros deuses. E agora vocês se queixam porque eu não ouço a oração de vocês? Vocês se queixam porque eu não me importo com a lágrima que vocês estão derramando? Porque nós separamos a vida com Deus dos nossos relacionamentos, como se isso fosse possível. Nós vivemos de qualquer modo no mundo e chegamos aqui no domingo achando que há uma desconexão. Não tem problema, eu estou aqui, minha vida com Deus está ok. Pois é, irmão, mas não tem como separar essas coisas, porque eu adoro a Deus até bebendo um copo de água, eu adoro a Deus fazendo uma refeição. Ou seja, tudo que diz respeito a mim e tudo que eu faço é expressão de adoração a Deus. E nós precisamos entender isso, amados irmãos. E a denúncia prossegue no verso 13, ele diz: a outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E a cena aqui é dramática. Homens estão chorando diante do altar. Não é muito comum você ver homens chorando. Nessa época então piorou. E eles estavam chorando diante do altar, lágrima para lá, lágrima para cá. Mas Deus não estava atentando para as suas lágrimas, para a sua adoração e para as suas orações. E eles não estão entendendo porque Deus não está atentando. E Deus responde: por que não está atentando? Ele diz: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Amados irmãos, nós vivemos numa época em que o casamento se tornou algo descartável. Hoje as pessoas acordam, olham um para a cara da outra e dizem: eu não estou querendo mais não casar com você, eu não quero mais permanecer casado com você não. Mas por quê? Não, porque eu não fui com a sua cara hoje. Acordei hoje e achei que sua cara não está boa, eu não quero mais casar, não quero mais ficar casado com você. Mas não tem nenhuma razão assim? Houve traição? Não, eu não fui mais com a sua cara, eu não quero mais saber de você. E hoje as pessoas se separam por nada. Nós precisamos entender, irmãos, e eu sei que esse é um tema muito delicado, mas nós precisamos entender que a denúncia, ela está sendo direcionada especialmente para aquele tipo de divórcio que é o divórcio fútil, o divórcio frívolo, o divórcio irresponsável. Era o abandono e o repúdio por qualquer coisa. A mulher ia lá, fazia uma comida que o marido não gostava, e dizia: eu não gostei mais da sua comida, então eu não quero mais saber de você. E nós precisamos entender que esse é um cenário que não está presente apenas nessa época. Nós vemos que, inclusive, essa mesma prática, ela persiste até os dias de Jesus. Daí o surgimento, não o surgimento do tempo de Jesus, mas a existência no tempo de Jesus dos fariseus, dos saduceus. Você percebe que a mesma hipocrisia que marcava essa época do profeta Malaquias também marcava a época de Jesus. O farisaísmo com aquele rigor, mas com toda aquela hipocrisia que cercava essa aparente espiritualidade. E por outro lado, os saduceus, que eram na prática liberais, não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em anjos. E nós vemos que esse cenário da época de Jesus, ele já está presente aqui. E o Senhor está fazendo essa denúncia. Homens que estavam abandonando suas esposas. Em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, Deus instituiu o matrimônio e disse: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher. Quando questionado, Jesus
citou esse texto no Novo Testamento e acrescentou lá em Mateus, no capítulo 19, verso 6, dizendo: o que, pois, Deus uniu, não separe o homem. Provérbios 5,18 diz: alegra-te com a mulher da tua mocidade. Efésios 5, Paulo faz um paralelo entre o casamento entre um homem e uma mulher e o relacionamento entre Cristo e a igreja. Quando nós celebramos um casamento e falamos que estamos ali em nome de Deus, isso não é uma mera retórica. Embora quando fazemos aquele documento e temos ali a assinatura de 2 testemunhas, pessoas naturais, nós precisamos entender que existe, além das outras que estão testemunhando, uma testemunha maior, que é o próprio Deus. E Ele está presente, testemunhando. E quando firmamos esse acordo, essa aliança com o nosso cônjuge, nós também firmamos uma aliança com o próprio Deus. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Irmãos, esse é um tema, repito, sensível, mas que a igreja precisa se posicionar e reafirmar essas verdades bíblicas. O casamento é uma instituição sagrada, divina, lugar onde filhos são chamados a se desenvolver, lugar de segurança emocional para os filhos, lugar de crescimento saudável. Quantos filhos hoje não têm essa estrutura segura para se desenvolverem? E quando nós observamos, irmãos, nós percebemos que o pecado é a grande causa para que essa estrutura não exista. E quando filhos não crescem dentro dessa estrutura, eles se tornam massa de manobra e seguem no curso da sociedade, seguem a cultura do mundo, porque já não possuem essas bases sólidas que sempre foram dadas dentro do seio familiar. Já não possuem a figura paterna, já não possuem a figura materna presentes, e então crescem sem essas referências. O que é certo? Eu não sei. O que é errado? Não sei. Talvez a internet possa me dizer, talvez o programa de televisão me ensine a respeito disso, quando na verdade esses valores tão primitivos deveriam ser ensinados pelos pais. Tem uma frase, irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar em Viktor Frankl, ele que era um neuropsiquiatra, fundador da logoterapia, e esse homem foi extremamente relevante na história da humanidade, recebeu nada menos do que 29 títulos de doutor honoris causa, ao redor de universidades por todo o mundo. E ele escreve o seu livro, um livro best-seller chamado Em Busca de Sentido, e dentro desse livro ele descreve a sua experiência, porque ele passou por alguns campos de concentração nazista. E ele traz, em outras palavras também, como ele conseguiu encontrar forças para permanecer de pé dentro dessa experiência terrível que ele passou. E aí ele relata que mesmo nos campos de concentração ele encontrava forças ao contemplar a imagem da sua esposa. Ela já estava morta, mas ele não sabia disso. E tem uma frase dele, eu abro aspas para citá-lo, em que ele disse: a salvação do homem está no amor e através do amor, fecha aspas. Ele concluiu, em outras palavras, que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma força maior que sustenta a própria existência humana. E isso, irmãos, quando trazemos para a ótica cristã, isso nos fala sobre a beleza e a importância do casamento, porque o casamento ele deve também ser sustentado por esse amor cristão, o ágape do Senhor.
Entendamos, irmãos, que os votos matrimoniais que fazemos diante de Deus, eles não foram feitos apenas diante das pessoas, mas do próprio Deus. Pastor, e eu que possuo marcas nessa área, rupturas nessa área, qual a sua mensagem para mim? Eu chego lá, meu irmão, tenha paciência. O texto avança e no verso 15, o profeta diz: ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Amados irmãos, essa palavra é muito forte. Nós não vemos com frequência Deus dizendo que odeia algo. Mas aqui Deus foi categórico: eu odeio o divórcio. Eu costumo dizer, irmãos, que cada caso é um caso, cada família é uma família. Nós não podemos colocar no mesmo patamar famílias que possuem características e contextos diferentes. Para os irmãos terem uma ideia, e eu sei que muitas vezes isso é objeto de julgamento e de um julgamento injusto, mas esse ano eu tive a oportunidade de celebrar um casamento entre um homem e uma mulher que já iam para o terceiro casamento. Ambos já haviam sido casados por 2 vezes. Uma história muito delicada e muito sofrida. E eu lembro, irmãos, que eu orei, perguntando ao Senhor se deveria celebrar esse casamento. E depois que Deus me trouxe essa direção, eu busquei a palavra que eu iria ministrar na celebração desse casamento. A palavra que Deus me deu foi Malaquias capítulo 2, verso 16. E o primeiro texto que eu li naquela celebração foi: assim diz o Senhor, eu odeio o divórcio. Pastor, você é maluco? Como é que você chega num casamento e cita esse versículo? Irmãos, a gente precisa obedecer o que Deus manda. Agora, é claro que esse é um versículo introdutório e nós falamos de um modo geral, do ponto de vista bíblico, sobre o casamento. Mas, irmãos, independente das experiências que você teve com o Senhor nessa área, e com o seu cônjuge ou seu ex-cônjuge, isso não muda o fato de que os princípios bíblicos que são aplicáveis ao casamento, eles permanecem de pé. Não é porque você teve que passar por uma experiência difícil de divórcio que isso muda o fato de Deus continuar odiando o divórcio. Deus não se agrada do divórcio. Por quê, meus irmãos? Porque a aliança que Deus estabelece com o seu povo, ela está diretamente sendo expressada na relação matrimonial. Quando nós vemos, por exemplo, Deus falando através do profeta Oséias, os irmãos sabem que Deus traz uma ordem ao profeta Oséias e diz: Oséias, vá atrás da sua mulher Gomer. O detalhe é que a mulher era uma mulher infiel e havia traído Oséias em algumas oportunidades. E o Senhor diz lá no capítulo 3, no verso 1 de Oséias o seguinte: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses. Uau! Quem é homem aqui? Levanta a mão. Imagine você na pele de Oséias. Imagine sua esposa traiu você. Você sabe disso, não é fofoca, não, é fato comprovado. E você tem um desafio de voltar para ela. E Deus está ilustrando essa verdade dizendo: essa é a minha relação com o meu povo. O meu povo me traiu repetidas vezes, adorando outros deuses. Mas eu o busquei novamente. Eu o tratei com graça. Eu o tratei com amor. Uau, que amor é esse? Porque eu não sei, irmãos, se nós teremos condições de fazer o que Deus fez. Isso não acontece apenas em Oséias. Deus usa o profeta Jeremias no capítulo 3, no verso 20, para dizer: mas como a mulher que trai o marido, assim vocês têm sido infiéis comigo, ó comunidade de Israel, declara o Senhor. Maridos e mulheres que estão aqui presentes, vocês que estão vivendo a experiência da vida a dois,
Deus nos chama a ser fiéis um ao outro. E tem um trecho, é claro que isso não é regra, mas eu, quando celebro casamento, eu costumo falar isso. Eu peço no momento dos votos que os noivos repitam esse trecho, e esse trecho diz: prometo ser fiel, respeitar-te na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Porque as crises vêm, irmãos, as doenças também vêm. E nós precisamos entender que estamos firmando um compromisso diante de Deus. Há um americano chamado Robert McQueen, e esse homem, ele enfrentou o desafio de sua esposa, chamada Muriel, começar a apresentar sinais da doença de Alzheimer. E esse homem presidia uma importante instituição americana por algumas décadas. E no ano de 1990, ele tomou uma importante decisão. Ele decidiu abrir mão da sua carreira para se dedicar exclusivamente ao cuidado da sua esposa. E esse homem cuidou da sua esposa até o dia da sua morte. Amados irmãos, nós somos chamados a estar presentes com o nosso cônjuge na saúde e na doença. Mas eu quero dizer, irmãos, que o texto de Malaquias, ele não cancela a misericórdia de Deus. A mensagem de Malaquias não é uma condenação para quem já enfrentou alguma espécie de trauma ou de ruptura nessa área do relacionamento e do casamento. Nós precisamos entender que essa mensagem de Malaquias é um chamado para que nós não provoquemos rupturas egoístas e sem uma motivação realmente verdadeira e sólida. Mas eu termino essa mensagem trazendo aquilo que está no versículo 15. Malaquias então diz: guardai-vos no vosso espírito. Essa versão Almeida corrigida e fiel. Guardai-vos no vosso espírito. Amados irmãos, entendamos uma coisa: o ato de infidelidade, ele começa muito antes do ato e da consumação em si. Jesus aprofunda essa questão quando no Novo Testamento diz: olha, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la no seu íntimo, já cometeu adultério no seu coração. Essa mesma ideia, irmãos, ela é trazida por Jó. Jó, no capítulo 31, no verso 1, ele diz: fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Em outras palavras, quando Malaquias está dizendo guardai-vos no vosso espírito, ele está dizendo: olha, o ato de infidelidade começa no íntimo do coração. Antes dele ser manifestado publicamente, antes dele se tornar uma ação concreta, ele foi gerado no íntimo. Eu costumo dizer que o pecado, ele é consumado no quarto de uma casa, mas antes de ser consumado no quarto da casa, ele entra pela porta de entrada. E geralmente na estrutura das casas que temos, o primeiro lugar geralmente é uma sala. E dentro dessa estrutura o pecado entra e fica ali na sala, conversando, batendo papo, trocando uma ideia. E de maneira muito sutil, ele vai avançando até ser consumado no interior e nos fundos dessa casa. A ideia é mais ou menos a mesma, irmãos. E quando o profeta está dizendo guardai-vos no vosso espírito, ele está nos chamando a fazer exatamente aquilo que Jó fez: uma aliança com os nossos olhos, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor, para que nós nos mantenhamos firmes com o Senhor. Lembrando também da orientação de Provérbios, quando diz: acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Precisamos guardar o nosso coração, amados irmãos. Entendamos que a fidelidade não é apenas evitar o erro, mas é promover uma série de ações ativas que irão também evitar que isso aconteça.
Muitas vezes o ato da infidelidade, ele é precedido por pequenas negligências. O casal, por exemplo, está vivendo e muitas vezes entra numa vida automática, consumido pela rotina e pela rotina corrida. E o que acontece no final das contas é que vai se perdendo aquele costume, aquele hábito de diálogo, de investimento espiritual, de vida em oração, e o tempo vai passando. E essas pequenas negligências, com o passar do tempo, elas vão abrindo alguns vazios emocionais, elas vão abrindo alguns espaços que podem ser preenchidos por outras pessoas. E nós precisamos ter cuidado quanto a isso. Há um autor cristão chamado Gary Thomas, escritor do livro Casamento Sagrado. E ele afirma que muitos problemas conjugais não começam com grandes decisões, mas com pequenas negligências ao longo do tempo. Eu finalizo, irmãos, essa mensagem falando o seguinte: o texto de Malaquias nos ensina que o modo como nós vivemos a nossa vida comunica algo sobre Deus. O modo como nós tratamos o nosso cônjuge revela algo sobre Deus. O modo como eu trato os meus irmãos revela algo sobre Deus. Se eu de fato sigo esse Deus que se mostra fiel, que se mostra constante, então eu preciso também buscar ser fiel e constante nos meus relacionamentos, porque isso irá também comunicar o Deus que eu sirvo. É sempre motivo de contradição quando um cristão dá um mau testemunho no meio da sociedade, porque sempre alguém vai olhar e vai dizer: olha só, ele é crente e faz isso. É claro que não há sobre nós esse objetivo de sermos perfeitos, até porque isso não existe, mas há sim diante de nós, irmãos, o desafio de buscar corresponder a essa expectativa que o próprio Deus deposita sobre nós. Nós somos chamados, como Jesus nos ensinou, a ser sal e luz nessa geração. E nós precisamos fazer isso no modo como vivemos. Nós não somos sal e luz, irmãos, dentro da igreja apenas. Nós somos sal e luz quando saímos por essas portas. Alguns vão pegar o seu ônibus, alguns vão pegar a sua moto, outros vão pegar os seus carros. Alguns terão alguns desafios no trânsito. Porque no trânsito, irmãos, convenhamos, você só não é chamado de bonito. Você leva fechada, às vezes recebe xingamento. Pastor, dá vontade de devolver na mesma moeda. Parabéns, é sinal que você está vivo, meu irmão. Mas como cristãos, nós somos chamados a abençoar os que nos amaldiçoam. Nós somos chamados a amar os nossos inimigos. Nós somos chamados, irmãos, a não seguir o curso desse mundo, mas a seguir o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu quero dizer, irmãos, finalizando essa mensagem, e eu convido aqui os irmãos de louvor à frente. Eu quero dizer que esse texto não trata apenas de casamento, ele trata de adoração. Mas eu quero dizer que essa mensagem não termina em condenação. Ela aponta para a redenção em Cristo Jesus. Esse chamado que Malaquias nos faz não é apenas seja fiel, mas é sobretudo volte-se ao Deus que é fiel. Em Oséias nós vemos um Deus completamente amoroso e dedicado ao seu próprio povo. No Novo Testamento, em Cristo Jesus, nós vemos um Deus que tanto amou o mundo, que se deu para que todos alcancem a salvação. Portanto, eu quero dizer também, para você que está aqui nessa manhã, convido você a ficar de pé no seu lugar. Talvez você tenha vivido algumas experiências difíceis nessa área, e a mensagem dessa manhã não é um ato de condenação contra você, amém? Foi fraco esse amém, amém, irmãos? Amém. Pastor, eu já enfrentei divórcio, já vivenciei isso. Essa mensagem não é uma mensagem de condenação. A Bíblia nos conta que
Só há um pecado que é considerado imperdoável. Qual é esse pecado? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Os demais, se houver arrependimento, Deus perdoa. E se Deus perdoa, irmãos, não somos nós que estaremos revisitando esse tipo de coisa. Se Deus joga no mar do esquecimento, não somos nós que estaremos trazendo à lembrança e à memória esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos entender que casamento é algo sagrado para o Senhor. Nós precisamos entender que o modo como trato a minha esposa, você que é mulher, o modo como você trata o seu marido, isso é uma forma de adorar a Deus. O modo como trato os meus filhos, como os meus filhos me tratam, como trato o meu irmão que está na igreja, eu estou adorando a Deus, mas aqui por trás estou falando mal do meu irmão. Aquele irmão é um fofoqueiro, aquele irmão não vale nada, aquele irmão fica aqui dando uma de espiritual na igreja, mas é um trambiqueiro, não paga suas contas lá fora. E aí fica, sabe, irmãos, essa adoração. Não, mas eu estou adorando a Deus. Eu até chorei no momento de louvor. Vou até parabenizar o louvor. Olha, o louvor foi inspirado. Pois é, mas a questão é: será que Deus está recebendo essa adoração? Será que essa adoração ela está realmente conectada com a minha vida? O apóstolo Pedro diz: ô maridos, quem aqui é marido? Levanta a mão. Ele diz: maridos, vou parafrasear Pedro, ele diz: cuidado como vocês tratam as suas esposas. A depender de como vocês tratam as suas esposas, as suas orações podem ser impedidas. Pastor, quer dizer que a depender como eu trato a minha esposa, as minhas orações podem não passar do teto? É exatamente isso. Eu não posso estar bem com Deus se as coisas na minha casa não estão bem. Mas como disse, a mensagem dessa manhã é uma mensagem de restauração, porque Deus sabe como estão as nossas casas e as nossas famílias. O pastor pode não saber, e realmente eu não sei da realidade de muitos aqui, mas Deus sabe. Deus conhecia o seu povo e Deus conhece o seu povo hoje. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Paizinho, nós queremos te agradecer pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Senhor, nós queremos, Pai, como Jesus nos ensinou, adorá-lo em espírito e em verdade. Pai, eu sei que essa palavra é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que nos faz refletir, mas é uma palavra que vem do Senhor. E nós entendemos que a tua palavra é como uma espada, Senhor, que penetra o íntimo e o profundo. O nosso desejo, Pai, a nossa súplica é que o Senhor nos leve, Deus, a adorá-lo com tudo que somos e com tudo que fazemos. Senhor, nos ajude a adorá-lo em nossos casamentos, em nossas famílias, nos relacionamentos com os nossos irmãos em Cristo, com todos aqueles que nos cercam, Pai. Senhor, nos ajuda a ter e a nutrir uma espiritualidade bíblica, conectada com o Senhor e com o nosso próximo. Senhor, nos ajuda, Pai, porque nós queremos não apenas derramar lágrimas diante do Senhor, mas nós queremos que o Senhor receba essa adoração, queremos que o Senhor receba as nossas orações, porque nos reunimos aqui, Pai, por causa disso. E se o Senhor não está no nosso meio, a nossa adoração é vazia, e nós perdemos o sentido, Pai, de reunirmos como igreja. Portanto, nós te suplicamos que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia recaia sobre nós nessa manhã, Pai. Que a tua graça possa reparar, Senhor, aquilo que precisa ser reparado. Maridos e esposas que estão aqui no templo talvez estejam brigados, talvez estejam nutrindo algum tipo de indiferença entre si. Pessoas que estão aqui nessa manhã e talvez tenham algum tipo de rancor dentro de si contra uma pessoa que não necessariamente é o seu cônjuge, é um irmão em Cristo. Amados irmãos, eu
faça uma pausa. Deus está falando com a sua igreja nessa manhã. Deus coloca o dedo na ferida nessa manhã. Eu sinto o Espírito de Deus nessa manhã em nosso meio. Eu sinto que o Espírito de Deus está desejando tratar algumas pessoas em específico. Sabe, irmãos, todos nós somos doentes, todos nós precisamos de algum tipo de cura e de tratamento da parte do Senhor. Mas eu sinto que há pendências reais, que Deus coloca o dedo em algumas feridas nessa manhã. Eu lembro que um tempo atrás, na minha vida, Deus começava a falar comigo sobre perdão, e eu ficava dando uma de doido. Eu falava: ei, essa palavra de perdão aí é para o irmão aqui do lado, eu não tenho problema com ninguém. Eu lembro que essa palavra foi ministrada 1, 2, 3 vezes, até que eu entendi que Deus estava falando comigo. E até que eu entendi que eu precisava liberar perdão para uma pessoa. Talvez isso também esteja acontecendo com algumas pessoas aqui essa manhã. Irmãos, aqueles que o Espírito de Deus está falando, onde você está? Convido você a se ajoelhar. Com os olhos fechados. O Espírito de Deus está falando com você nessa manhã. É com você mesmo. É você mesmo. Algumas pessoas, Deus já falou isso em outras oportunidades, mas você não obedeceu ainda, e o Senhor lembra você nessa manhã. Senhor, está aqui o teu povo. Eu não faço ideia, Senhor, do que o Senhor está tratando com eles. De verdade eu não sei, Senhor. Mas o que eu sei é que o Senhor é perfeito em tudo que faz. O Senhor é sábio, o Senhor é inteligente. O Senhor criou todas as coisas. E o Senhor conhece um coração humano. E como conhece? E nós queremos entregar ao Senhor. Esses irmãos corajosos se colocaram de joelhos nessa manhã e disseram: Deus, simbolicamente nessa posição, dizendo: Deus, eu me rendo. Deus, eu obedeço. Deus, eu quero seguir a tua orientação. E Pai, essa é a simplicidade do Evangelho. Muitas vezes nós condicionamos o teu agir a choro, a tantas coisas. Nós entendemos que há também um espaço para isso, mas o Senhor age também na naturalidade, nos nossos relacionamentos e na forma como nos relacionamos. Por isso, Pai, abençoa, Pai, cada um desses irmãos e ajuda o Senhor a fazer aquilo que o Senhor os direciona nessa manhã. Enche-os de coragem,
que a unção do Teu Espírito repouse sobre eles nessa manhã, e que o Senhor, Pai, possa capacitá-los com a Tua graça, para que vidas alinhadas no Teu altar sejam construídas e alinhadas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar de pé, irmãos, estamos encerrando.